Olá pessoal do Jaleco, tudo bem? Hoje nós vamos falar de diagnóstico de imagens histológicas, ou seja, um braço do curso de histologia, só que a nossa intenção é trabalhar muita parte prática, como se nós estivéssemos num laboratório de microscopia observando lâminas histológicas para que a gente possa fazer um diagnóstico de imagem. Vamos utilizar, obviamente, aqui essas fotomicrografias, ou seja, retiramos as fotos diretamente de um microscópio. Todas as fotos foram tiradas pela equipe de histologia e estão disponíveis para vocês no curso de caixa de lâminas. Todas são idênticas ao que a gente tem lá. Tá? O que a gente vai fazer aqui é demonstrar para vocês a melhor forma de se ler estas lâminas. Então, preparem-se para um curso extremamente prático. Vocês vão perceber que os nossos slides das nossas aulas têm apenas as imagens histológicas para a gente trabalhar e aprender a diagnosticar. Qual a importância disso? Um acadêmico de medicina ou de qualquer outro curso da área de saúde precisa entender como funciona um tecido em condições normais, ou seja, em condições saudáveis, para que você possa fazer um diagnóstico em condições patológicas, ou seja, que você consiga fazer a histologia e a histopatologia. Essa é a grande importância da nossa disciplina de histologia. Nosso foco vai ser separar isso em blocos. Vamos conversar hoje sobre o nosso tecido epitelial. Então a gente tem um bloco de tecidos e um bloco de sistemas. No bloco de tecidos a gente vai abordar os tecidos isoladamente. Claro, a gente vai falar um pouquinho caso apareça um tecido que não seja da aula específica no momento, apenas para que a gente possa fazer o diagnóstico, mas o foco principal é naquele tecido que a gente se propõe, que hoje é o tecido epitelial. Tá? Então aqui também a nossa importância não é dizer qual é o órgão no momento, e sim aprender a classificação tecidual. Para órgão a gente tem um novo bloco também disponível na nossa plataforma. Então, para a gente começar, sempre é importante, lembrando, o tecido epitelial, ele é separado em tecido epitelial de revestimento e glandular. Nosso foco hoje vai ser o tecido epitelial de revestimento. Tá? Então, a gente vai abordar o tecido epitelial de revestimento sob seus critérios de classificação, ou seja, quanto ao número de camadas e quanto ao formato das células. Então, a gente vai contar número de camadas e observar o formato das células. Caso necessário, se apareça alguma especialização de superfície livre, a gente também aponta. E caso tenha algum tipo celular diferenciado, a gente também vai apontar para vocês. Beleza? Então, prepare-se para um curso extremamente prático. Então, nossa primeira imagem histológica, para a gente já começar a fazer diagnóstico histológico, vai ser uma lâmina de epitélio simples pavimentoso. Propositalmente eu já dei o gabarito antes de mostrar a lâmina. Agora, sabendo o que a gente tem aqui, vamos começar a entender como separar cada parte que a gente tem aqui na nossa lâmina histológica. Então, vamos olhar aqui para a nossa tela. Então, aqui na nossa imagem, eu tenho um corte, tá? Eu vou falar qual é o tipo de corte que a gente tem aqui por caráter ilustrativo, mas não é para a gente classificar. Então, a gente tem aqui um tipo de vaso sanguíneo. Tá, esse vaso, como qualquer outro vaso, eu poderia aqui botar vaso de grande calibre, de pequeno calibre, não importa qual seja, vaso sanguíneo ou vaso linfático, o tecido epitelial de revestimento interno seria o mesmo, ou seja, um epitélio simples pavimentoso, também conhecido como endotélio. Tá? E aí a gente sabe que o tecido conjuntivo, ele vai estar apoiado em uma lâmina ou uma membrana basal, lembrando que a lâmina basal não é visualizável em microscopia óptica, apenas a membrana basal, e nem sempre você consegue ver a membrana basal, apenas quando a gente tem técnicas de coloração específica. No caso aqui, nós utilizamos a coloração de hematoxilina e eosina com objetiva de maior aumento, que é de 40 vezes, então também não dá para a gente observar aquela membrana basal bem detalhadamente. Então o que eu tenho aqui nessa imagem? Um tecido epitelial de revestimento, e aqui abaixo eu vou ter tecido conjuntivo subjacente, sempre a gente tem tecido conjuntivo subjacente abaixo do tecido epitelial, tem algumas células musculares também, mas o nosso foco vai ser aqui na superfície. Então como é que eu devo observar? Repara aqui, ó, que igual a esta fileira de células que estão lado a lado, eu só tenho uma. Repara que eu não tenho mais nenhuma camada acima e nenhuma camada igual a esta abaixo. Logo, eu só tenho uma camada de células. Logo, é um epitélio do tipo simples. E eu vou observar o formato dessas células. O que eu reparo? O macete é observar o núcleo. Geralmente, o formato da célula acompanha um tipo de padrão de formato de núcleo. Quando o núcleo é achatado, a célula também é achatada. Logo, a célula é considerada pavimentosa. E os livros de histologia, então, classificam esse tipo de epitélio como epitélio simples pavimentoso. Vocês podem ver em outros livros também, esse livro sendo chamado de escamoso. Tá? Pode acontecer também, vocês leem isso, mas na literatura dos livros de histologia básica, que vocês têm geralmente na biblioteca dos cursos de vocês, vocês vão ter essa classificação do epitélio simples
pavimentoso. Então aqui, ó, células achatadas em uma única camada de células. Beleza? Então, primeira classificação do tipo de epitélio, quanto ao número de camadas simples e quanto ao formato das células pavimentoso. Beleza? Essa lâmina está disponível lá para a gente no nosso curso de caixa de lâminas. Tá? Segunda lâmina que eu vou apresentar para vocês, esse aqui também, como eu disse, não é o nosso objetivo, mas é um corte de rim, tá na região medular do rim, mas não é isso que a gente está querendo classificar com vocês hoje, mas é só para vocês terem uma noção do que a gente está vendo. E também em HE, também na objetiva de maior aumento, e aqui a gente vai observar alguns túbulos e ductos, mas não é isso que eu quero observar. Eu vou observar as estruturas que estão aqui, revestindo a luz interna desses tubos. Tá? E aí o que eu vou observar? Uma célula que tem um núcleo arredondado, e a gente consegue observar em alguns cortes bem definido a membrana plasmática destas células. Ou seja, eu consigo ver exatamente a separação de uma célula para outra. E reparo também que essa célula tem um formato mais quadrado. Ou seja, se a gente tivesse uma tridimensão aqui, que não é o caso por causa do corte histológico, nós veríamos um cubo. Por isso esse epitélio é classificado como cúbico. E aí, quanto ao número de camadas, a gente não pode contar, professor, aqui tem 40 cortes tubulares aqui, então tem várias camadas. Não, a gente tem que observar cada perfil epitelial isoladamente. Ó. Então, aqui é um perfil epitelial, aqui é outro perfil epitelial, então cada um desses vai ter que ser contado quanto ao seu número de camadas. Um deles tem apenas uma única camada celular, um único estrato. Logo, ele é chamado de epitélio simples. Como a célula é cúbica, o epitélio é simples cúbico. Então, mais um tipo de epitélio simples e agora o epitélio simples cúbico. Qual o próximo? Pensem aí pela lógica. Né? A gente viu o simples pavimentoso, o simples cúbico, agora vamos observar epitélio simples cilíndrico. E aí vai aparecer algumas peculiaridades no epitélio simples cilíndrico, eu vou trabalhar com alguns tipos celulares um pouco diferentes e também com algumas especializações de superfície livre. Não é o caso desta imagem, tá? Mas eu já estou dando aqui um que vem mais para frente por aí. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro de tudo, sempre importante, né? A gente definir onde tem o tecido epitelial e onde tem o tecido conjuntivo, né? A gente comentou sobre isso com vocês. Então, o que a gente tem aqui nessa imagem? Aqui é a superfície livre, tá? Aqui é a superfície livre. Então, aqui é o nosso tecido epitelial de revestimento, ó, tecido epitelial de revestimento. E aqui é o tecido conjuntivo. Ó. Como é que eu sei que aqui é tecido epitelial e aqui é tecido conjuntivo? Tecido epitelial, as células são muito unidas. A gente tem uma pequena quantidade de matriz extracelular. Quando eu observo um tecido conjuntivo, também conhecido como tecido conectivo em alguns livros, a gente repara um grande espaço entre as células, porque é uma característica marcante do tecido conjuntivo apresentar uma grande quantidade de matriz extracelular. Então eu já consigo separar. Ó. Aqui é tecido epitelial de revestimento e aqui é tecido conjuntivo. Agora fica mais fácil da gente trabalhar. Então, quantas camadas eu tenho entre a base, que é esta região aqui, e a superfície? Ó. Então, repara que eu tenho apenas uma camada de células. E essa célula aqui é uma célula alongada. Ó. Uma célula alongada. Essa célula, então, é classificada como cilíndrica, colunar ou prismática. É mais comum nos livros de histologia a determinação cilíndrica, mas a colunar também é muito utilizada atualmente. Então, ambas estão corretas. Então, cada professor tem uma forma de comentar isso com vocês, então sabendo que pode ser cilíndrico, colunar ou prismático. E aí tem mais uma peculiaridade aqui. Essa região aqui, embora não seja, como eu disse, eu estou ressaltando o tempo inteiro com vocês, o nosso objetivo é classificar o órgão. Eu preciso de outras partes, né, de tecido aqui para classificar o órgão. Aqui eu vou explicar para vocês que é o estômago. Tá? E aí, por acaso aqui, né, como eu tive que falar isso para vocês, eu tenho um tipo celular diferenciado. Isto aqui em cima, ó, não é uma outra camada celular. Quando a gente vai analisar aqui nos nossos cortes histológicos, nossas células vão ter o núcleo e o citoplasma. É isso que a gente consegue observar, basicamente, quando a gente tem uma coloração de rotina que é hematoxilina e eosina. Então, essa parte daqui ó, também faz parte, foi produzida pela própria célula. É uma camada de muco.
é chamado então de muco secretor. Como todas essas células aqui são secretoras de muco, todo o epitélio assim é classificado como epitélio simples cilíndrico mucosecretor. O que guarda essa informação? Uma coisa é quando todas as células secretam, então ele é chamado de mucosecretor. Existem outros epitélios que eu tenho apenas uma única célula, podem ter até várias células, mas elas não estão próximas umas às outras, elas estão mais isoladas, tem outras células entre elas. Elas funcionam como glândulas unicelulares. Embora secretem muco, o epitélio todo não é classificado como mucosecretor. Então, de novo, para ele ser mucosecretor, ele tem que ter todas as células produzindo esse muco que fica aqui protetor, né, dessa região aqui do estômago. Como eu disse, a gente não vai aprofundar em órgão hoje, não é o nosso objetivo do curso nesse momento. Tá? E qual é o objetivo então? Mostrar a diferença desse epitélio daqui, que é totalmente mucosecretor, para esse próximo epitélio aqui, que tem células secretoras de muco, mas eu também tenho células absortivas. Então eu não tenho só células que produzem muco, por isso o epitélio não é classificado como mucosecretor. Bom, dizendo a diferença de um para o outro, sempre bom, diagnóstico diferencial, vamos lá entender quais são as similaridades que eles vão apresentar. Primeiro, a gente vai ver de novo aqui o tecido conjuntivo, aqui nessa região. Tá? Aqui é a luz, ó, luz desse lado, luz do outro. Ah, por que eu tenho epitélios dos lados? Uma peculiaridade do órgão. A gente está vendo aqui o intestino delgado, que é um órgão de absorção, e ele apresenta vilosidades, ó, vilosidades. Essas vilosidades aumentam a sua superfície de contato, aumentando assim a superfície de absorção, que é uma função do intestino delgado, a absorção. Então, a gente tem epitélio de um lado e epitélio do outro da vilosidade. É isso que a gente está vendo aqui. Como eu disse, não é o nosso foco, vou sempre ressaltar o órgão em si, mas é importante que a gente tenha essa noção para ver o que a gente está observando. Então tem uma vilosidade aqui e outra desse lado. Ponto. Tendo em vista isso, vamos voltar para o tecido em si. Então aqui eu tenho o tecido conjuntivo. Eu já aprendi em slides anteriores que o tecido conjuntivo tem grande quantidade de matriz, por isso as células são mais isoladas umas das outras. Aí o resto é matriz extracelular. Já o epitélio, as células são muito unidas porque tem pouca quantidade de matriz extracelular. Então vamos lá, então. Se aqui é a base e aqui é a superfície, vamos contar, né? Aqui então eu tenho uma camada de células, células alongadas, epitélio simples cilíndrico. Mas não para por aqui. Tem algumas peculiaridades que eu preciso passar para vocês. Primeiro é a presença desta célula aqui, ó, em forma de raquete ou cálice, chamada de célula caliciforme. Esse é o ápice dela e aqui é a base. Então as principais organelas e o núcleo ficam aqui na região da base. Essa região aqui, onde eu tenho os grânulos de secreção de mucina, também é uma célula mucosecretora. Porém, não são todas as células desse epitélio que secretam. São só as células caliciformes. Por isso, ele é um chamado epitélio simples cilíndrico com células caliciformes. E tem mais um detalhezinho aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui em cima, bem destacado, como se fosse uma borda mais escura. Essa região é uma região muito importante para que se tenha absorção. Então, além das vilosidades, eu tenho microvilosidades nessa região. Acontece que as microvilosidades elas não são visualizáveis em microscopia óptica com facilidade. A gente consegue ver isso em microscopia eletrônica. Então, na microscopia óptica, a gente tem uma nomenclatura especial para essas microvilosidades. Eu não vou chamar o que eu não estou vendo. Então, tem uma borda estriada ali, que a gente pode chamar de borda em escova, borda estriada ou planura estriada, que é essa daqui, ó. Então, na realidade, essa borda, se eu conseguisse um aumento em ultraestrutura, que não é o nosso foco aqui agora, porque eu quero que vocês imaginem que vocês estão numa sala de microscopia observando os cortes na aula de tecido, que é aquela parte mais inicial ali, parte mais básica ali do ciclo básico mesmo, para a gente ver a aula de tecido. Então, você estaria vendo numa microscopia óptica, você veria então uma borda estriada. Vamos juntar tudo? Epitélio simples cilíndrico com células caliciformes e planura estriada. Beleza? Então a gente viu o epitélio simples pavimentoso, simples cúbico, simples cilíndrico com as suas peculiaridades. Vamos avançando então aqui no nosso bloco de tecido epitelial. Avançando mais um pouco agora, a gente chega num tipo de tecido epitelial que te engana. O nome dele já faz isso. Ele é pseudo, ele é falso. Então ele tem uma só camada, mas ele dá a impressão que ele tem várias camadas celulares. Por isso ele é um pseudo estratificado, ou seja, como se ele tivesse vários estratos ou várias camadas. Como é que a gente faz? Ah, professor, isso é mais difícil. É, realmente, ele é falso,
né? Então ele engana um pouquinho, mas tem alguns macetes que a gente pode passar para vocês. Primeiro, macetes teóricos. A gente tem que pensar que no epitélio pseudoestratificado eu tenho uma só camada. Todas as células tocam a base, mas nem todas chegam até a superfície. Então eu tenho células em alturas diferentes. Esse é o primeiro ponto. Então aqui, ó, eu tenho células que só tocam a base, e outras, ó, que chegam até a superfície. Ó. Tá, ó. Tem umas que só a base e outras que chegam até a superfície. Bom, se eu tenho células que chegam até a superfície, eu tenho células que são alongadas. Logo, todo epitélio pseudoestratificado é considerado cilíndrico ou colunar. Tá? Então, primeiro ponto a gente já viu. Ele é um epitélio pseudoestratificado, porque eu tenho células em alturas diferentes. Ele também é chamado de cilíndrico. Mas eu tenho outras peculiaridades aqui. Isso aqui é um corte de traqueia, mas poderia ser um corte, por exemplo, de laringe, partes da laringe, nem toda tem. Ou seja, é o chamado epitélio respiratório. É o que a gente tem aqui. Tá? Também, como eu disse, não é o nosso foco para isso. A gente está classificando o tecido e não o órgão aqui nesse momento, até porque eu não vi o restante da parede para saber exatamente qual porção do sistema respiratório é, qual parte está representada aqui pelo epitélio respiratório. Então vamos focar na imagem que a gente tem aqui agora. Então eu já disse para vocês que é um epitélio pseudoestratificado cilíndrico. Agora eu tenho uma especialização de superfície livre, ó, que eu consigo observar nitidamente. A gente vê que o tamanho é uniforme, são os cílios, tá? Se obviamente, aqui está fixado, né, um tecido morto, a gente não tem tecido vivo aqui, mas os cílios têm capacidade de movimentação. Se estivesse movimentando, todos estariam indo para o mesmo lado, porque a movimentação é unidirecional. Aqui não. Então a gente vai ver um epitélio sempre de tamanho uniforme, com as células de tamanho uniforme, como a gente está observando aqui nesta região. E aí, nesse daqui, eu tenho um tipo de epitélio que é o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, e eu também tenho aquelas células produtoras de muco, só que elas são isoladas. Ó. Repara que elas não formam todas as células são secretoras de muco. Por isso ele também não é muco secretor, e sim com células caliciformes. Então, ele é o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. Tá? Então repara, turma, que a gente está trabalhando com vocês alguns exemplos de classificação, né? Existem vários exemplos de classificação para os tecidos que eu estou mostrando para vocês. Eu estou dando aqui alguns exemplos de como classificar os epitélios, tanto simples como pseudo-estratificado, e agora também a gente vai trabalhar com os estratificados. O epitélio estratificado, ele difere dos outros, tanto do simples quanto do pseudo-estratificado. Tanto o simples quanto o pseudo, eles têm apenas uma camada de células, sendo que o pseudo tem células em alturas diferentes. Qual vai ser a principal diferença aqui? Nesse caso daqui, a gente vai ter várias camadas celulares. Ó. Repare aqui, ó, várias camadas celulares. Tá? Então, a gente tem que observar a base e a superfície para poder traçar um diagnóstico histológico aqui nessa região. Então, aqui eu sei que é o nosso tecido conjuntivo, porque as células estão mais isoladas, e aqui é o tecido epitelial. Então aqui no tecido epitelial eu tenho a base e a superfície dele. Macete, ó, esta célula aqui que toca a base não está tocando a superfície. Essa célula que está aqui na superfície não está em contato com a base. E essas células que estão entre umas e outras também não estão nem em contato com a superfície e nem com a base. Logo aqui eu tenho epitélio do tipo estratificado. Ah, e qual é o formato da célula? Macete, ó. Não interessa o formato da célula da base, nem no meio, só a camada da superfície. Aí você vai reparar, ó, que essas células são bem achatadas, ó, bem achatadas. Logo, o epitélio é estratificado pavimentoso. Então, macete, ó, só a camada da superfície, não importa do meio e nem da base. Beleza? Então, esse aqui, todo epitélio que for estratificado pavimentoso, você tem que complementar. Se ele é com ou sem queratina. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho nenhuma camada entre a última camada onde eu tenho o núcleo e a luz. Então ele é um não queratinizado. O que difere desse, ó? Desse daqui, ó, a minha última camada de núcleos, que também é pavimentosa, ó, apresenta queratina. Por isso ele é queratinizado. Então, macete, turma, só os epitélios que são estratificados pavimentosos devem ser classificados como queratinizado ou não queratinizado. Beleza? Então os outros, professor, vi um simples cilíndrico, não tem queratina, preciso botar não queratinizado? Não. Essa regra é só para os epitélios do tipo estratificado pavimentoso.
beleza? Então a mesma lógica aqui, né, ó, várias camadas, estratificado, a última camada de células pavimentosas e uma camada de queratina aqui na nossa superfície. Então a gente viu epitélio simples, pseudoestratificado e estratificado. Vou mostrar uma exceção para vocês, nossa última lâmina do nosso bloco inicial, que é esse epitélio daqui, um epitélio especial, chamado de urotélio, conhecido como epitélio de transição. Ele é comum em bexiga, ureteres, mas é o seguinte, o que ele tem de diferente? Repara, ó, que aqui é conjuntivo, aqui é a superfície, ó, é a luz, tá? E aí, eu reparo que entre a base e a superfície, eu tenho várias camadas celulares. Mas o que me importa, como eu já comentei com vocês, é a camada da superfície. Essa camada da superfície ela é bem diferente das outras que nós estamos acostumados. Ó. As células, ó, elas não são nem quadradas, nem cilíndricas e nem pavimentosas, ou seja, não são cúbicas, cilíndricas nem pavimentosas. É um tipo diferenciado de célula chamado de célula globosa, que é presente apenas no tipo de epitélio de transição. Essa célula pode variar o seu tamanho, podendo até chegar a um epitélio simples cilíndrico, dependendo do grau de distensão da bexiga, por exemplo. Então esse epitélio daqui é uma exceção, embora ele seja estratificado, a última camada, por ser de célula globosa e por variar de tamanho, ele é chamado de epitélio de transição. Beleza, turma? Então foi um prazer trabalhar com vocês hoje. Obrigado e até a próxima.